do eterno, do soberano. Aleluia. Eita glória. Aleluia, Jesus. Oh, poderoso. Oh, maravilhoso. Exaltado. Santo. Ah, Jesus. O Espírito Santo paira sobre este lugar, igreja. O Espírito Santo está aqui, Ele quer movimentar, aleluia, o céu a teu favor, aleluia. Oh Espírito Santo, tens liberdade aqui. Oh Espírito Santo, renova neste lugar, aleluia. Oh, Jeremias andarai. Aleluia. Eu sei que você pode sentir. Eu sei que você já está sentindo. E eu sei que está fluindo de dentro de você algo diferente. Aleluia, porque Ele é poderoso. Jesus é poderoso. E onde a força poderosa está, não tem lugar para tristeza. Não tem lugar para dor. Quando a força poderosa chega, ela manda a tristeza embora. Ela manda sair. Não tem frustração para você não, porque a força poderosa já chegou aqui. Aleluia, Jesus. Eu fico até com vontade de mudar o rumo da palavra. Para ver você dar um glória, se alegrar. Mas a palavra que Deus me deu hoje é uma palavra para mim. Uma palavra para você. E a Bíblia diz assim no versículo 10. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido esses. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram os jovens? E disse: ainda falta o menor. Ah, Jesus. Ainda falta o menor. E eis que ele está apacentando as ovelhas. E disse Samuel a Jessé: então manda chamar, porque enquanto ele não chegar aqui, aleluia, nós não nos assentaremos à mesa. Então mandou em busca dele e o trouxe. E ele era ruivo, formoso e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque é ele mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Amém, igreja? Feche os olhos só por um instante. Pai, nós te pedimos, porque já lemos a tua palavra. Já lemos, Deus, a palavra que é como uma espada de 2 gumes. Aquela que atinge a divisão da junta e da medula. Aquela que é apta para discernir as intenções dos nossos corações. E por isso eu te peço, Deus, não te cales. Fale conosco, Senhor. Fale com a tua igreja, Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço a liberdade do teu Espírito para conduzir esta palavra em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu poderia ter lido uma outra parte do texto que talvez tenha mais a ver com a palavra que eu vou pregar. Já fazem dias que eu não prego, né? Mas o Senhor, hoje, eu pedi ao Senhor, Senhor, me dê uma palavra que traga para a tua igreja um renovo muito grande. E a gente, quando pede uma palavra assim para o Senhor, a gente espera uma palavra de milagres, uma palavra onde o Senhor diz que, né, que vai levantar, que vai dar, que vai fazer e que vai acontecer. Mas quem fala com a noiva é Deus. Quem escolhe o que vai falar com a noiva é Deus, porque a noiva é de Deus.
E eu tenho certeza que essa palavra, ela vai trazer para nós também muitas bênçãos. Aleluia. E eu começo lendo aqui a palavra quando o Senhor manda Samuel até a casa de Jessé, o profeta Samuel até a casa de Jessé, e falou para Samuel, leva o azeite. E disse para ele, você vai descer, você vai até lá na casa de Jessé, e você vai ungir um rei para Israel. E Samuel, obviamente, ele já tinha feito a unção de um rei que o povo escolheu. E esse rei estava assentado no trono, e o nome dele é Saul. Saul continuava no trono. Ele continuava sendo o rei de Israel. E Deus manda o profeta, o mesmo profeta que ungiu Saul, ir até a casa de Jessé ungir a Davi. Quando ele chega naquele lugar, ele começa a observar os filhos de Jessé. Todos eles que ali estavam eram tal qual o rei Saul. Homens fortes, homens altos, homens preparados para a peleja, homens preparados para a batalha. Eram meninos valentes, guerreiros, que poderiam ser ungidos. Saul era um homem que tinha tudo para dar certo. Ele foi ungido rei, ele era experiente nas lutas, ele sabia usar a armadura, ele sabia manejar a espada, ele sabia conduzir um exército, ele venceu muitas batalhas, ele venceu muitas guerras. Era um homem forte, um homem determinado, um homem que tinha tudo para dar certo como rei de Israel. Assim como existem pessoas que têm tudo para dar certo na vida. Existem pessoas que Deus olha para aquela pessoa, determina um plano para aquela pessoa, e ela tem tudo para dar certo, mas ela não dá certo. Saul começou muitíssimo bem. Ele ia para as guerras, ele preparava o exército, ele matava milhares de pessoas, ele vencia os inimigos, mas no final ele fracassou. E a Bíblia vai dizer que melhor é o final de todas as coisas do que o começo delas. Porque no final de todas as coisas, depois de um tempo que as coisas já começaram, é que nós conseguimos realmente ver quem é quem. Depois de um tempo de caminhar juntos, é que nós conseguimos entender quem é quem. É que nós conseguimos discernir quem é quem. E naquele tempo, este homem que tinha tudo para dar certo, ele fracassa e perde a oportunidade de continuar liderando Israel. Um homem que poderia ter seguido aí, liderando todo o povo, mas ele fracassa mesmo tendo uma unção sobre a tua cabeça. Perde a oportunidade e ele é retirado do seu trono. A Bíblia diz que o Senhor rejeitou Saul. Ele é retirado de um lugar que muitas pessoas gostariam de estar, mas o Senhor manda tirar ele de lá. Simplesmente porque ele fracassa em um quesito. Ele fracassa num quesito que é princípio de Deus. Ele fracassa no quesito que é princípio bíblico. E eu vejo tanta gente que tem tudo para vencer. Você olha para a pessoa, é inteligente, é dotada de talentos. Deus não entregou um, Deus entregou vários. Pessoas que têm saúde, pessoas que têm disposição, mas elas fracassam porque deixam de cumprir princípios bíblicos. E Saul não foi diferente. Ele deixou de cumprir um princípio chamado obediência. Diga glória a Deus. Quando eu falo de obediência, eu falo de princípio de Deus, mas Satanás também tem os teus princípios, e entre o orgulho, a avareza e a mentira, está a desobediência como um princípio satânico. E quando nós olhamos para a vida de alguém que desobedece, que vive fazendo as coisas como se Jesus não fosse voltar, vive fazendo as coisas da sua própria vontade,
e da sua própria carne. Eu começo a olhar para essa pessoa e entender que ela não sabe nada de princípios bíblicos. Ela não sabe nada dos princípios que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas para que nós pudéssemos vencer e ter vitória triunfando sobre Satanás. Porque se a Bíblia diz que ele é o pai da mentira, quem mente se coloca na linhagem e na posição de submissão a Satanás. Se ele é o pai, o mentiroso é o filho. Nós deixamos a paternidade de Deus para adentrar debaixo de um jugo satânico. Quando eu obedeço a Deus, eu estou reconhecendo que Deus tem autoridade e manda quem pode e obedece quem tem juízo, já diz o ditado por aí. Então, quando eu reconheço que Deus é grande, Ele é forte, é poderoso e é Ele quem governa a minha vida, quando eu reconheço que Deus sabe o que é melhor para mim, então obedecer a Ele é um prazer para o crente. Obedecer a alguém que conduz a minha vida para o centro da vontade dEle. E o centro da vontade dEle é de uma vontade boa, perfeita e agradável. Não é sacrifício para mim obedecer a alguém que quer me conduzir para o lugar da promessa. Obedecer a alguém que conhece o meu amanhã. E quando ele me dá uma ordem hoje, é muitas vezes para me livrar do que vai me acontecer amanhã. Obedecer a Deus é obedecer a alguém que ainda continua sendo Deus desde Abraão, desde Isaac, desde Jacó, e é o Deus dessa igreja, é o Deus dessa noiva, é o Deus que te conhece, é o Deus que preparou lugares altos para você, e Ele manda uma palavra para a igreja: não perca as oportunidades que eu te dou por causa da rebeldia e da desobediência. Aleluia. Porque é que nós, no meio do caminho, tendo tudo para dar certo, nós falhamos? Por que é que tantas vezes as pessoas vão olhar para mim, para você, e vão dizer: essa pessoa tem tudo para dar certo. Talvez não deu até hoje, mas muitas vezes nós perdemos o foco daquilo que nós estamos fazendo para Deus. Perdemos o foco daquilo que nós nos propusemos diante de Deus. Nós começamos bem, nós começamos cheio de Deus, nós começamos com todo o gás na presença, e aí nós caminhamos um pouco, e daqui a pouco eu desvio o meu foco da pessoa bendita de Cristo Jesus, e eu começo a fracassar. Como não lembrar de Pedro, que olha para o Senhor caminhando sobre as águas? Aquele homem colocava os seus pés às águas, não tinha poder para afundá-lo, porque quem caminhava ali era o Nazareno, quem caminhava ali era Jesus. Pedro olha para ele e diz: Senhor, é tu? Se for tu mesmo, manda que eu ande sobre as águas. Jesus estende a mão para ele e diga: vem, Pedro. Pedro, então, cheio de ousadia, um Pedro que tinha tudo para caminhar sobre as águas, até segurar nas mãos de Jesus. Ele começa a sair do barco. Eu vejo Pedro colocando as suas pernas para fora do barco, olhando para Jesus. Ele tira uma perna, ele tira outra perna, olhando para Jesus, ele começa a caminhar, mas de repente o vento assopra. Pedro tira o foco da pessoa bendita, ele tira o foco do alvo e olha para o vento que passa. Pedro, que tinha tudo para caminhar sobre as águas até Jesus, ele afunda no meio do caminho, porque tirou o foco de onde ele queria chegar e com quem ele queria estar. Deus manda perguntar para a igreja: tu sabe onde você quer chegar e com quem você quer se encontrar? Você sabe onde é que você quer morar? Onde você quer passar a eternidade? Você sabe nos braços de quem você quer repousar toda a eternidade? Se você sabe, Deus manda dizer para você: não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Tenha cuidado para meditar no livro da lei de dia e de noite,
para guardar as minhas palavras. Não olha para o vento contrário, não olha para a adversidade, mas obedeça a voz de Deus e caminha rumo ao teu foco, rumo a Jesus. Ele ainda está te esperando. Aleluia. Um homem que Deus olhou para ele e disse: é nazireu, vai derrotar midianitas, vai lutar e vai, com uma queixada ele vai matar 1000. É um homem que toda a força estará sobre ele. O Senhor olhou para alguém e disse: vai, apontou o dedo, vai vencer. É que a gente tem mania de dar desculpa dizendo: Deus não tem isso para mim. Deus não escolheu isso para mim. Deus não me chamou para ser próspero mesmo. A gente se conforma com um lugar que nós escolhemos. Não foi Deus quem escolheu. Deus olhou para este homem chamado Sansão e disse: esse homem ele vai derrotar, ele vai vencer. Ele vai tirar, ele vai livrar Israel. Ele vai ser um homem segundo o meu coração. Ele é o nazireu escolhido de Deus. Mas no meio do caminho Sansão se desviava e perdia o foco. Uma mulher aqui, outra mulher ali, outra mulher aqui. Até encontrar a mulher que derrotou e frustrou os planos de Deus na vida de Sansão. Essa mulher cooperou, porque quem frustrou os planos de Deus foi o próprio Sansão. Não diga que quem frustra os planos de Deus na sua vida é outra pessoa, somos nós. Quando eu me desvio do foco, quando eu começo focado, mas alguma coisa me chama a atenção aqui. É um dinheiro fácil. É um dinheiro muito fácil. É um caso extraconjugal. Está aqui chamando a minha atenção. E quando eu tiro os olhos de Jesus e olho para cá, o diabo faz aquilo ser reluzente aos meus olhos. E eu começo a desobedecer tudo que está na palavra do Senhor. A gente desobedece porque perde o foco de Jesus. Porque se você acordar focado, permanecer focado, dormir focado, levanta de novo focado, aí as perturbações da vida vão tentar chamar a tua atenção e tu vai dizer: eu tenho foco, eu estou caminhando. Aí chama a atenção aqui: eu estou indo para Canaã, ei, eu não largo de Jesus. Aí vem outro chamar a atenção: não, filho, eu estou num processo com meu Deus. Aí vem outro chamar a atenção: é um dinheiro fácil, é uma balada, é uma diversão, é uma bebida. É só um dia você vai dizer: para, eu tenho um foco, eu estou focado, eu não quero nem ver, eu estou fugindo da aparência do mal, eu não quero olhar, eu não quero escutar, porque meu foco é Jesus. Muitas vezes nós falhamos, desobedecemos, porque não tememos. Porque a gente acha que Deus é sempre o velhinho bondoso de barba branca, assentado no trono, cheio de criancinha ao redor. É o ancião de dias passando a mão na nossa cabeça todos os dias. Nós falhamos e desobedecemos porque não tememos, porque não experimentamos, graças a Deus, a ira do eterno. Ainda não experimentamos, mas pode chegar o dia em que o Senhor pode estender a mão sobre as nossas cabeças, além de nos vomitar, fazer-nos pagar o preço de todas as nossas escolhas. Ele ainda pode fazer mais e muito mais, porque Ele é um Deus bom, Ele é um Deus de misericórdia, mas a Bíblia diz que Ele é fogo consumidor, Ele é um Deus de justiça, Ele é um Deus que tudo vê. Então quem não obedece é porque não teme, e quem não teme é porque não conhece. Deus manda um aviso para a igreja: a ira de Deus, quando está sobre a vida de alguém, não resta pedra sobre pedra. Ei, igreja, esteja sóbria e vigilante, porque o cálice da ira de Deus, ele pode transbordar a qualquer momento. O próprio Saul, o Senhor disse: vai lá, eu vou dar a instrução da guerra. Está passando por uma guerra, eu vou te dar uma instrução da guerra. Você vai vencer essa guerra assim, assim, assim. E depois que vencer a guerra, você vai voltar. Mata tudo e volta sozinho com o teu exército. Saul desobedece. Ele vai lá,
guerreia, peleja, traz o rei, esconde de trás da casa, da tenda. Traz as ovelhas, esconde de trás da tenda. O profeta vem conversar com ele, sabe por quê? Porque Deus já tinha visto antes do profeta. Tem coisa que a gente esconde do profeta, mas não vai esconder de Deus. Tem coisa que a gente faz no oculto, no secreto, no escondido e diz, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E o temor a Deus faz com que a gente não desobedeça, mesmo quando ninguém está vendo. Porque o mais importante são os olhos do Senhor, e esses olhos estão sobre a sua vida. Temer é diferente de ter medo. Quando a gente tem medo, a gente só não faz na frente da pessoa. Quando você tem medo de pai, de mãe, você não faz o que é errado na frente do pai e da mãe. Isso é medo. Ter temor de Deus é sinônimo de respeito e obediência. Quando a gente tem temor, a gente não faz, mesmo quando está sozinho. É que tem gente que quando está sozinho, o Senhor olha e faz assim. Para não ver o que é que muitas pessoas fazem quando estão sozinhos. O temor de Deus é o princípio de todas as coisas. Saul coloca o rei lá atrás e as ovelhas. Samuel vem conversar com ele e diz, você não fez o que Deus mandou? Quando ele vai abrir a boca, a ovelha, o carneiro berra lá atrás. E ele já entendeu, mentiu. Mentiu e desobedeceu o que Deus havia mandado. E ele simplesmente, ele começa a dar desculpas para a desobediência dele. Ele começa a dar desculpas do porquê ele fez isso, do porquê que o rei está ali atrás, do porquê que os cabritos estão ali atrás. E ele diz, eu vou oferecer holocausto a Deus, eu vou pegar os cabritos, os carneiros, e eu vou fazer um grande holocausto e oferecer um sacrifício. Porque o ser humano é mestre em dar desculpas para a tua rebeldia e a tua desobediência. Muitas vezes o crente vai dizer, por conta de uma desobediência dele, de uma rebeldia dele, Deus vai encontrar como encontrou com Jonas na barriga do peixe e vai dizer o que é que você está fazendo aqui. Aí o crente vai dar desculpa, é a culpa da pastora que não me visita, que não manda mensagem, que não sente a minha falta. Saul também tentou dar uma desculpa. E ele disse, vou fazer um holocausto, por isso que eu trouxe como despojo da guerra. Mas o Senhor tinha dado uma outra ordem. Deus tinha mandado executar tudo, e tudo é tudo. Deus quando fala para deixar tudo, é para deixar tudo. Deus quando Ele fala, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando Ele diz que tudo vos será acrescentado, é porque é tudo. E o profeta olha para ele e diz, vem cá, você vai fazer holocausto, você vai oferecer sacrifício com os carneiros que você trouxe debaixo de desobediência. Aí ele diz para Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Você pode ser profeta nessa noite e dizer por irmão do teu lado, obedecer é melhor do que sacrificar. Quebrar o princípio da obediência é o mesmo que dizer, vou fracassar. Quebrar o princípio de obediência e de temor a Deus é o mesmo que decretar a tua própria derrota. É a mesma coisa de entregar os pontos, de jogar a toalha e dizer, não vou mais lutar, não vou mais pelejar. Eu não vou pelejar mais por este filho, não vou pelejar mais por este casamento, eu não pelejo mais pela vida financeira, eu não pelejo mais pelos meus sonhos. Desobedecer é a mesma coisa de desistir de tudo. Por quê? Não vai adiantar oferecer sacrifícios ao Senhor se não tem obediência, não tem bênção. Se não tem obediência, não tem oração respondida. E eu começo a olhar para um casal que Deus chegou até eles e disse, olha, vocês estão aqui vivendo no paraíso, coma de tudo, reine sobre os animais, sobre todas as plantas, mas esta árvore que dará frutos, não toque nela. Estava claro ou não estava claro? Deus disse claramente, não toque nesta árvore. Aí ela vai lá, Eva, vai lá, não se submete à autoridade de Deus, desobedece a Deus. Aí a
gente diz assim, mas ela foi enganada. Ela foi enganada porque primeiro ela deu conversa para o diabo. Se você não der conversa, ouvidos para Satanás, ele não vai conseguir te enganar. É que a gente quer dialogar com o cão. De repente chega uma mensaginha no Facebook, boa noite. Você olha no Messenger, não conhece, não sabe de onde que é, aí começa, boa noite. Já foi. Já foi, queridos. Não vai dialogar com conversas de Satanás. E Eva, ela começa a dialogar com o diabo, e ele leva ela a desobedecer tranquilamente, porque Satanás estava ali para fazer Eva cumprir um princípio satânico da desobediência. E ela, quando conversa com ele, ela foi tentada dentro da tua própria concupiscência. Ela foi tentada dentro do teu caráter. Ela foi tentada dentro do teu ser. Quer mudar de vida? Troca o chip do teu celular. Quer mudar de vida? Vai lá, exclui a rede social. Não tem sabedoria para administrar. Ainda não está em santidade. Não tem vigilância. Exclui, deleta, troca o chip e começa uma vida de novo com Deus, com teu marido, com teus filhos, e a vida vai ser diferente. E ali eu vejo que acontece a queda do primeiro homem. Existem amigos que a gente vai ter que deixar no passado, se quiser ter uma vida de obediência, porque aquele amigo é especialista em persuadir você. E aí você se afasta e ora para Jeová pegar esse homem com poder de persuasão que ele tem e levantar como pregador da palavra de Deus. Mas tem momentos que a gente tem que fugir da aparência do mal. Eu vejo a queda do primeiro homem porque toda desobediência a Deus, toda desobediência à autoridade na nossa vida, toda desobediência aos princípios bíblicos vai gerar uma queda. Não adianta dizer que vai desobedecer a Deus, que vai desobedecer a palavra e vai permanecer de pé. Toda desobediência gera uma queda. Adão e Eva caíram, foi a queda do primeiro homem. E a Bíblia diz, coloca para mim aqui Gênesis 3:8. A Bíblia vai dizer que quando Deus chega de novo ali, aleluia, Gênesis 3:8, bem depressa. Quando Deus chega de novo ali no jardim do Éden, a Bíblia diz assim, ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e Eva, sua mulher, da presença do Senhor. Então eu penso que eles não estavam mais na presença do Senhor. Eles se retiraram da presença do Senhor. Eles se esconderam da presença do Senhor. Porque toda desobediência gera uma queda e gera uma morte espiritual. Quando eu começo a desobedecer a Deus reiteradas vezes, sem reconhecer o meu pecado, eu então me retiro da presença de Deus. Eu saio da presença de Deus. Porque a desobediência, além da queda, ela gera a morte espiritual. Os dois saíram da presença do Senhor, fugiram da presença do Senhor. A culpa é de quem? Dos próprios que desobedeceram a Deus. Ali não tinha pastor para ele jogar a culpa, né? Não tinha. Não tinha igreja, não tinha ar-condicionado, não tinha grupo de louvor, não tinha obreiro, não podia jogar a culpa em ninguém, só tinha os dois. A culpa era deles. Não tinha sogra para Eva falar que a culpa era da sogra que não saía da casa dela. Era só os dois. Porque a gente é assim. Desobedece a Deus, Deus manda calar, Deus manda ficar, Deus manda lutar pelo casamento. Aí a gente diz, Senhor, fracassei por causa da minha sogra. Mentira. Tua sogra é uma bênção. Uma bênção. E Deus te colocou no meio dessa família para ser uma bênção também. Adão e Eva fracassaram, geraram uma queda e uma morte espiritual. E eu começo a olhar para duas outras pessoas, Nadab e Abiú. Nadab e Abiú eram filhos de Arão. Eram dois filhos de sacerdote, separados por Deus para estar no templo e fazer as coisas dentro da casa do Senhor. Aleluia. Mas eles sabiam que quem podia queimar o incenso no altar era apenas o sacerdote. Mas eles desobedecem essa ordem que estava na Bíblia,
pega o incensário e vem para oferecer, aleluia, ali o incenso, fogo no altar do Senhor. E naquele momento, o Senhor não recebe. Sabe, queridos, tem muita gente que está fazendo coisas que não deve fazer. Tem mulher fazendo coisas que é o marido que tem que fazer. O marido está fazendo coisas que é a esposa que tem que fazer. Tem pai que está no papel de filho. É o filho que manda nele, não é ele que manda no filho. E o Senhor manda um recado para a igreja. Isso é fogo estranho. Todo aquele que quer ocupar um lugar que não é dele, oferecendo para Deus uma função que não lhe cabe, é fogo estranho diante de Deus. Diga misericórdia. Uma oferta sem obediência é fogo estranho diante de Deus. Pastor não gosta de pregar isso não. Que dízimo e oferta sem obediência é fogo estranho. Não, pastor não fala isso não, né? Porque o irmão vai falar, não estou obedecendo mesmo, então não vou dizimar. Irmão, quero dizer para você que daí a tua derrota vai ser completa. É melhor consertar, obedecer a Deus e entrar no centro da vontade do Senhor. A Bíblia diz que aqueles homens foram consumidos pelo mesmo fogo que eles acenderam. Então tem atitudes nossas que vão nos matar, porque nós tivemos aquela atitude. Tem atitudes que vão nos levar para o buraco, que vão nos levar para a ruína. A atitude deles, fazendo algo que eles não foram chamados para fazer. O que é que Deus começa a falar para mim e para você? É tempo de reposicionar. É tempo de ocupar o lugar que você tem que ocupar. O lugar que Deus te constituiu para ocupar. É tempo de reposicionar como esposa. É tempo de se reposicionar como mãe e como pai. É tempo de se reposicionar como servo em obediência a Deus. Porque todo sacrifício é fogo estranho de quem não obedece. Deus manda dizer para a igreja, eu não recebo sacrifício de gente rebelde. Um louvor sem obediência é fogo estranho para o Senhor. Não adianta. A gente levanta a mão e diz, mude as coisas de lugar. Aí Deus vem mudar? Aí Deus vem mudar as coisas de lugar, o que é que a gente faz? A gente não aceita. A gente não obedece. A gente não ouve, a gente não teme. Aí a gente quer adorar e diz, Deus recebe, Ele não recebe, é fogo estranho. Do rebelde, do desobediente. Porque a Bíblia diz o seguinte, irmão, você vem ofertar aqui, deixa a sua oferta aqui no altar, vai lá, reconcilia, abraça, perdoa, libera o perdão, depois você oferta, sim ou não? Sacrifício de tolo. Deus está cobrando obediência para a igreja. Evangelismo sem obediência é fogo estranho. Apregoar as boas novas do Senhor, querer tirar o cisco do olho do outro sem tirar o cisco do seu olho primeiro, é fogo estranho, querida. Porque a Bíblia diz, tira a trave do teu olho primeiro, para depois tentar tirar o cisco do olho do irmão. É que a gente é bom nisso, é que a gente é mestre nisso. A gente olha para o irmão, a gente aponta, julga, condena, sepulta, enterra, mas não olha no espelho, não olha para a nossa vida, não vê o quão rebelde e desobediente nós somos. Lá no trabalho é desobediente, com os pais é desobediente, na igreja é desobediente, na vida inteira é desobediente, e ainda levanta a mão para o céu e diz para o Senhor, recebe o meu louvor. Pode ler a Bíblia toda, pode limpar a igreja todo dia, se não obedecer, não adianta nada. Pode orar 3 vezes ao dia, levantar todas as madrugadas, ser o maior dizimista da igreja, rebelde, desobediente, Deus não recebe. O Senhor está dizendo, eu quero te abençoar. Eu quero te conduzir para o centro da minha vontade. Eu quero te colocar num lugar que o diabo colocou o pé em cima e está dizendo que tu não vai chegar lá. Deus está dizendo, só me obedeça, que eu vou te conduzir para o lugar que eu preparei para você. Aleluia. Aí eu olho para Arão e Miriam, irmãos de Moisés, que estavam ali caminhando com ele. Coloca a palavra de Números capítulo 12, versículo de número 8. Moisés manda chamá-los. E porque Moisés tinha se casado com uma mulher que não era do povo de Deus, eles olharam para Moisés e desprezaram Moisés. Olharam para o que Moisés fez,
Moisés ainda permanecia na liderança. Moisés ainda era boca de Deus. Então, queridos, não importa o que Deus faz ou o que Deus deixa de fazer, Ele ainda é Deus na nossa vida. Às vezes a gente para de obedecer e diz: eu não vou fazer, porque Deus não fez do jeito que eu queria. Moisés não fez o que o povo queria, mas ele era a boca de Deus aberta sobre o povo de Israel. E justamente os teus irmãos, Arão e Miriam, eles desobedecem. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher que não era do povo de Deus. Foi esse o motivo pelo qual eles se acharam no direito. O que acontece? O Senhor castigou severamente. Miriam fica leprosa, porque ela não obedeceu o chamado do seu líder. Moisés era o pastor de Miriam e de Arão, mas eles desobedeceram. E quando Moisés falava, eles tinham visto Deus manifestar de forma gloriosa através da vida daquele homem. Então, não era Moisés que falava, era Deus que falava. Então, quando você reconhece a autoridade de Deus sobre a vida de alguém, entenda, Deus está usando aquele alguém para reposicionar você. E eles simplesmente não foram até lá. E a Bíblia diz que Miriam fica leprosa. E Arão, o que é que Arão faz? Arão corre para Moisés e pede para Moisés: ora por mim diante de Deus, para Deus me perdoar. Porque é assim, a gente faz errado, a gente desobedece, e daqui a pouco a gente corre pedindo perdão. Está certo ou está errado? Está certo, irmão. Enquanto o seu coração estiver batendo, corre para os pés de Jesus e pede para Ele te perdoar, se reposiciona e passa a obedecer ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Miriam ficou leprosa e por 7 dias ela ficou para fora do arraial. E nesse tempo que ela ficou para fora do arraial, a presença de Deus que estava sobre o arraial, a presença não se movimentou, ficou parada. E aí eu começo a entender que a desobediência gera doença no corpo físico, sim. A desobediência a Deus gera doença no corpo físico do homem e da mulher. Miriam ficou leprosa, gerou uma doença. E eu entendo que quando eu desobedeço ao Senhor, a presença de Deus fica estagnada, parada. Por que tem gente que ora, Deus não fala nada, o céu não movimenta, o Espírito Santo não se movimenta, ora, chora, pede, desce, mas não obedece, e o céu continua inerte, o Senhor não responde. Experimenta obedecer, e você vai ver a presença se movimentar na tua vida, você vai ver o céu abrir sobre a tua cabeça, você vai ver o Espírito Santo se mover em você, mas tem que obedecer. A desobediência gera doença física e falta de respostas da parte do Senhor. Só depois que ela volta para o arraial, se conserta com Moisés, é que ela fica limpa da lepra e a presença acompanha o povo para onde eles vão. Existe um tempo de desobediência, um tempo de pagar por essa desobediência, mas existe um tempo de conserto. E o tempo de conserto é hoje na nossa vida. O tempo que Deus está permitindo que a gente conserte a nossa obediência, o nosso elo de obediência com Ele, se chama hoje, se chama agora, é nessa noite, é a partir desse momento. E para terminar, eu quero falar para vocês, coloca aí Números capítulo 16, verso 21. Eu quero falar de 3 tribos, Datã, Corá e Abirão. Algumas Bíblias diz Coré. Datã, Corá e Abirão. Uma desobediência coletiva, uma rebeldia coletiva. De novo, Moisés faz um chamado, uma convocação para uma reunião. Deus muitas vezes foi lá, cutucou você dormindo, fazendo um chamado para uma reunião entre você e o Espírito Santo de Deus, e você não obedeceu, eu não obedeci. Quantas vezes falhamos, quantas vezes erramos. O Senhor tantas vezes nos chama pelo nome, manda uma mensagem, manda alguém na tua casa, chamando pelo nome, a mesma coisa que aconteceu aqui. Moisés mandou chamar Datã, Corá e Abirão. Mas a Bíblia diz que eles fizeram uma rebeldia muito grande e disseram: não vamos. Moisés está pensando que ele é quem? Que ele é príncipe? Quem Moisés está pensando que é para convocar
as nossas 3 tribos para uma reunião. 3 tribos, mais 250 homens, todos se rebelaram contra Moisés. Todos. E a Bíblia diz que o Senhor mandou um recado: apartai-vos do meio dessa congregação. Qual congregação? As 3 tribos desobedientes e rebeldes. Deus mandou dizer: aparta do meio dessa congregação, porque eu vou consumir as 3 tribos de uma só vez. A ira de Deus foi acesa ou acendida? Foi acesa. A ira de Deus foi acesa por causa da desobediência. Então, quando eu desobedeço, eu acendo a ira de Deus. E o Senhor olhou para os 3, não falou nada com Moisés. Moisés não falou nada. Moisés não falou: Deus julga, Deus mata, nada. Mas o Senhor viu aquela desobediência. Deus olhou e viu aquele povo se rebelando. E o Senhor mandou dizer: sai de perto do desobediente. Olha o recado de Deus para você: sai de perto do rebelde e do desobediente. Aquele que Deus já chamou, aquele que Deus já pelejou e até hoje não fez um conserto, não reconciliou com Deus. Sai de perto dele, porque o Senhor está dizendo: vai chegar o momento que eu vou consumir ele. Coloca o verso 26 do mesmo capítulo. E falou à congregação dizendo: desviai-vos, peço-vos das tendas destes homens ímpios. Ou seja, sai de perto da casa deles. Eu não quero a minha igreja batendo perna na casa de gente desobediente. Eu não quero a minha noiva andando de porta a porta e sentando para tomar café com gente que não obedece a Deus. Deus está mandando dizer que não é mais para fazer alianças e andar em lugares de gente rebelde. Porque Deus está dizendo: o cálice da ira dele está transbordando e ele vai consumir os desobedientes. E o Senhor disse: eu te peço, desvia da tenda do ímpio, não toque em nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os vossos pecados. Ou seja, você não toca em nada que é do ímpio, não compactua com nada. Essa fofoca é dele, não é sua. Se ele está oferecendo algum benefício para você, não toca, não aceita, não faz aliança. Deus está dizendo: eu vou matar. O Senhor não está dizendo que ele vai castigar, Deus está dizendo: eu vou matar. Versículo 31. E aconteceu, você vai passar do 31 bem ligeiro até o 35, quando eu acabar de ler, até o 35. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles abriu, se fendeu. Aí a terra abriu a sua boca e os engoliu com as suas casas, os seus homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. E eles e tudo que era deles desceram vivos à sepultura, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam: para que não nos trague a terra também a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Estava oferecendo sacrifício também, mas estava em rebeldia com a tua liderança. Estava oferecendo sacrifício, mas não ouvia a voz do Todo-Poderoso. Deus abriu a terra, engoliu a casa, engoliu os homens, as mulheres, o cachorro, engoliu as ovelhas, engoliu os cabritos. Deus não deixou nada, a terra se fechou. Pá! E eles desceram vivos à terra dos mortos. A desobediência gera morte física. A desobediência gera tragédia. A desobediência gera abalos da natureza. A desobediência gera extermínio em massa de seres humanos. Será que a igreja está entendendo o que o Senhor está falando? A igreja, extermínio em massa por causa da desobediência. Todas
essas pessoas tinham tudo para dar certo. Todas elas que foram citadas aqui. Todos da tribo de Datã, Coré e Abirão, e mais dos 250 que estavam lá oferecendo incenso, e o Senhor matou. Tem gente que pode morrer limpando igreja. Tem gente que pode morrer pregando. Tem gente que pode morrer louvando. Estão oferecendo incenso, mas a ira de Deus transbordou, porque era rebelde e desobediente. Tem gente que pode morrer no meio da igreja adorando, simplesmente, pá. Deus fala, fala, fala e não obedece. Todas essas pessoas tinham tudo para dar certo. Adão e Eva, criados pela mão de Deus, tinham o próprio Deus como conselheiro e fracassaram no paraíso. Nadab e Abiú, filho de pastores, eles eram filho de pastor, eram separados para a obra e fracassaram dentro da igreja. Miriam e Arão, irmão de pastor, separado por Deus, uma era adoradora, o outro era sacerdote, fracassaram na presença de Deus. As 3 tribos, aleluia, experientes com Deus, estavam caminhando para Canaã e fracassaram debaixo de uma promessa. E Saul ocupava uma patente alta, ele era um rei, chegou onde muitos desejavam e fracassou debaixo de uma unção. Então não interessa, querido, quem você é, o que você faz, se você tem promessa, se você está caminhando, se você está na igreja, se você é pastor, se é filho de pastor, desobedeceu, vai fracassar. Quem desobedece perde oportunidades. Porque o Senhor disse para Samuel: eu rejeito Saul. Sabe o que é eu estar orando por alguém e Deus falar para mim: para de orar, porque eu rejeito ele. Ah, queridos, Samuel tentou. Samuel não queria que Saul saísse de lá. Nenhum líder quer ver isso. Nenhum profeta quer ver isso. Quando Samuel ungiu Saul, ele esperou que Saul fosse triunfar, que Saul fosse vencer, que ele ia chegar no final com as estrelas no seu peito, que ele ia se aposentar, que ele ia morrer velho, que Deus ia levá-lo para ele, mas que ele iria cumprir uma boa missão. É isso que o profeta espera quando o óleo desce. É isso que o profeta espera quando você aceita Jesus, quando você entrega a tua vida para Jesus. É isso que o teu pastor espera que aconteça contigo, e não que você seja consumido, que você sofra, que a terra abra e engula a tua família vivo. Não, não é isso. Samuel não queria isso, mas o Senhor olhou e disse: eu já rejeitei. Sabe por quê? Porque tem gente que Deus dá 1, 2, 10, 20 chances. E tem gente que Deus não dá nem a segunda chance. Diga, meu Deus. Tem gente que Deus não dá a segunda chance. E talvez são essas pessoas que a taça da ira de Deus está se enchendo. E talvez são essas pessoas que já foram tão avisadas, mas tão avisadas, e até hoje não entrou na posição que Deus quer. Escute, Deus está dizendo que pode não ter outra chance. O momento é agora. A hora é agora. A palavra foi lançada. A palavra foi entregue com tudo que o Senhor mandou. Porque imagina, querido, eu converso com tantas pessoas que dizem: pastora, eu não consigo nada na minha vida, eu não vou para frente, eu não consigo deslanchar, eu não prosperei porque eu fui rejeitada pela minha mãe no ventre. Pastora, meu casamento não dá certo com esse homem, porque eu fui rejeitada pelo meu pai. E a rejeição dos meus pais me causaram traumas, dores, paralisia. Eu não venci, eu não rompi, eu não consegui nada por causa da rejeição dos meus pais. Ok, agora você imagina receber a rejeição de Deus. Uma pessoa que diz que tem trauma porque foi rejeitada no ventre da mãe. A mãe acabou de ter a criança, deu para outra pessoa. E eu sou prova viva disso, eu conheço de perto, de andar comigo,
gente que foi rejeitada, que a mãe entregou no mesmo dia que nasceu, e é uma pessoa paralisada, porque até hoje não resolveu o problema da rejeição. Agora eu te pergunto, e ser rejeitado pelo Todo-Poderoso, igreja? E Deus olhar para nós, falar o nosso nome, eu te rejeito. Nós vamos andar para onde? Nós vamos construir o quê? Nós vamos dar certo com quem? Se Deus nos rejeitar, acabou para nós. E foi o que o Senhor disse, vai substituir. Saul vai ser substituído. Mas ele é rei, não interessa. É que a gente pensa assim, pastora Elaine não pode ser substituída, porque ela é a pastora. Vai eu brincar com Deus. Substitui na hora. Me desce para a sepultura, levanta outra pastora na hora. Porque com Deus ninguém pode brincar. De Deus não se escarnece. Com Deus não se brinca. Ele rejeita Saul e ele diz, não adianta, não tem segunda chance para ele. Sabe por quê? Porque tem gente que quando recebe segunda chance, faz pior do que da primeira vez. Tem gente que quando recebe segunda chance, faz muito mais estrago. Tem gente que recebe segunda chance e não valoriza. Será que Deus está falando alguma coisa para você? Tem gente que não é para você dar a segunda chance. Já foi. Tem amizades que não têm segunda chance. Deus conhecia o coração de Saul e sabia que não adiantava dar segunda chance para ele. Desobediente, não adiantava. E o Senhor está dizendo, tem gente que não merece segunda chance, porque eu conheço o coração. E o Senhor disse para Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, se eu rejeitei ele no meu coração? Ou seja, enquanto você não se desligar do velho, não virá o novo. Enquanto não tirar Saul do trono, Davi não vai ser o rei efetivamente. Enquanto não desligar Saul desse lugar, Davi não chega. Existem pessoas que são para um tempo na nossa vida. Existem direções que são para um tempo. Mas chega um tempo que Deus diz, enquanto você não largar essa vida para trás, enquanto você não deixar essa situação para trás, Davi não vai reinar na tua vida. Eu tenho coisas, segundo o meu coração, Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas Samuel tinha que ir lá ungir, porque Deus rejeitou Saul. Então se Saul não sai, Davi não chega. Está entendendo o que Deus está falando? Tem gente que se você não tirar da tua vida, o que está no coração de Deus não chega. Tem coisas que se você não deixar para lá, o que está no coração de Deus para você, não chega. Tem muita gente chorando por causa de Saul, porque não tem ideia que está caminhando em tua direção aquele que é segundo o coração de Deus. Oh, aleluia. Deus está falando com mulheres aqui, viu? Deus está falando com mulheres. Mulheres que estão solteiras, mas que o coração ainda está preso. Deus está dizendo, solta Saul, porque está caminhando rumo a você. Alguém que é segundo o coração de Deus. Solta, deixa ele embora. O Senhor já rejeitou, não é para você, não é para este tempo, não é para a tua casa, não é para a tua vida. Existem companhias que não são para você. Deus está dizendo, solta essa pessoa. Você já deu chance e ela já fez pior com você. Solta essa pessoa. Deus está falando da nossa própria criatura, que muitas vezes está incorporado com o espírito de Saul, querendo oferecer holocaustos para o Senhor, mas não obedece a Deus. E Deus está dizendo, solta essa velha criatura para você receber um renovo da parte de Deus. Solta esse velho homem, que Deus vai renovar você. Ele vai renovar na tua casa, ele vai renovar no trabalho, ele vai renovar no ministério, mas solta a velha criatura desobediente. A Bíblia diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. E a Bíblia diz, de nada adianta a circuncisão, se a gente não for nova criatura diante de Deus. Nós temos que deixar o velho homem, se despir do espírito de Saul, que tinha tudo para dar certo e deu errado. Fracassou no final, porque resolveu seguir o seu próprio coração.
O Senhor está dizendo para a igreja, quanto à sua antiga maneira de viver. Já foi ensinado a se despir do velho homem que se corrompe com seus desejos, desejos enganosos. Eu quero que você seja renovado no seu jeito de viver. A Bíblia diz em Isaías, esqueça o teu passado de desobediência, porque eu estou querendo fazer coisas novas. Melhor é obedecer do que sacrificar. Muito melhor é obedecer do que sacrificar. Você tem uma vida boa, você tem saúde, você tem a bênção de Deus sobre a tua vida, você tem tudo para dar certo. E só não vai dar certo se você não quiser. Tem gente aqui que Deus manda dizer, antes que você se formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E eu já tinha te separado por profeta. E já era para você estar vivendo o tempo do profeta. Mas é que você está atrasando os meus planos na sua vida por causa da desobediência. Já era para você andar com a botija de azeite. Já era para você estar aí nos 4 cantos do mundo. Mas ainda existem coisas para serem ajustadas. Ainda existem situações para serem consertadas. Ainda existe um tempo de obediência para você viver. O Senhor está dizendo que aqui é um lugar de profeta. Aqui é um lugar de gente com unção de rei. Sabe, queridos? Eu olhava para 2 crianças dessa igreja, que não são os meus. E o Senhor me disse assim, fala para essa criança que ele tem unção de profeta. E fala para o irmão dele, que o irmão dele tem unção de rei. E aí eu perguntei, Deus, mas por quê? O Senhor disse, esse aqui eu vou usar na minha casa. E esse aqui, eu vou prosperar tanto ele, com a unção de rei, que ele vai sustentar o chamado desse aqui. Ah, queridos, o que Deus tem para você, nem teus olhos viram, nem teus ouvidos ouviram, nem chegou no teu coração. Experimenta ouvir a voz do Senhor e obedecer o que Ele te fala. Experimenta sacrificar a tua carne, matar a tua carne só para obedecer à vontade de Deus. Certo dia tive uma situação muito complicada no trabalho. E ouvi coisas que fez o meu coração sangrar. E eu fui orar por essa pessoa. E o Senhor me disse, segunda-feira você vai lá e pede perdão para essa pessoa. E a gente já nem reluta mais. Ah, eu que estou certa, Senhor, o Senhor viu. Não tem mais isso. Eu orei e disse, tudo bem, Senhor. No dia das mães, Deus falou que segunda-feira de manhã era para eu ir lá e pedir perdão para essa pessoa. Porque quando a gente está no início, a gente diz, ah, Deus, eu vou lá, né? O Senhor sabe que não fui eu. Mas chega um ponto que você já não fala mais isso. Aí eu disse, tudo bem, Senhor. Cria uma situação que eu vou pedir perdão. Esbarra, faz eu esbarrar com ela, me deixa sozinha com essa pessoa. Eu vou pedir perdão. Orei muito pela vida dela, uma pessoa muito querida. E naquele momento, quando eu fechei a minha Bíblia, estava a Bíblia, a harpa, meu livro de devocional e o caderno de anotar o devocional. Quando eu fechei a minha Bíblia, meu celular fez tim. Falei, mais uma mensagem do Dia das Mães, né? Vou ler. Quando eu abro uma mensagem dela. Feliz Dia das Mães, eu preciso conversar com você, eu te magoei, eu amo a sua vida, me perdoa, estou envergonhada. E eu disse, Deus, não precisava ser essa situação. Era só me deixar sozinha que eu ia pedir perdão, sabe? E Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão perfeito, que quando Ele vê a obediência no seu coração, eu realmente estava disposta. Quando Ele vê a obediência no teu coração, Ele move o céu inteiro a seu favor. Deus não vai te deixar envergonhado, Deus não vai te deixar humilhado, Deus não vai te deixar perecer. O Senhor está dizendo, faça uma prova com Ele hoje. Faça uma prova com Deus hoje. Deus, eu vou te obedecer, sem esperar em troca, porque é nossa obrigação obedecer. E aí, queridos, você vai viver o melhor dessa terra. Porque obedecer a Deus não tem preço. A gente é conduzido para um lugar que muita gente quer chegar lá, mas continua altivo, arrogante, prepotente. Experimenta uma dose de humildade e obediência. Você vai viver coisas que ninguém viveu na sua família. Você vai viver coisas que ninguém viveu aqui nesse lugar. Pode aplaudir o Senhor. Pode exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Fica de pé, queridos.
Fica de pé na presença de Deus, porque o Senhor está dizendo, como Ele disse aqui na nossa reunião de acolhimento com os irmãos, está chegando um novo tempo para este lugar, está chegando um novo tempo, onde Deus vai levantar pessoas em retidão, onde Deus vai levantar pessoas que verdadeiramente servem a Ele em espírito e em verdade, serve com o teu falar, serve com a tua postura. Está chegando um novo tempo para a tua casa, um novo tempo para a tua vida. Experimenta obedecer a voz de Deus e comerás do melhor dessa terra. Experimenta obedecer a voz de Deus, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, e você vai provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. O Senhor está dizendo para você: eu não quero sacrifício de tolo, eu não quero fogo estranho, eu quero obediência, porque eu planejei coisas para você, eu planejei lugares altos. Davi apacentava a ovelha e nunca pensou que ia sentar no trono de um rei. Deus está dizendo coisas que você nunca imaginou para a tua vida. Eu já preparei para você. Experimenta obedecer a voz do Senhor, o teu Deus. Fecha os olhos aí. Põe a mão no coração. Faz um propósito com Ele hoje sobre essa palavra. Faz um propósito com o Senhor. Eu não sei nada do que você precisa consertar. Eu não sei o que Deus tem falado nos teus ouvidos e que você não conseguiu obedecer ainda. Mas Ele te faz um convite hoje. A partir de hoje, a partir de agora, é um tempo novo para a tua casa, é um tempo novo para a tua vida. O Senhor está estabelecendo decretos sobre você, decretos sobre a tua vida espiritual. Tem um decreto de Deus preparado para você. Aleluia, tem um decreto do Espírito Santo sobre a tua vida. Você que pode, abra a tua boca e adore o nome do Senhor.